Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruna, eu sou psicóloga, sou pós-graduada em arte-terapia e pós-graduanda em psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Sou sócia e idealizadora da Neurocer, junto com a Ju, e no vídeo de hoje aqui no nosso canal do YouTube eu vou falar um pouquinho sobre como se estrutura o nosso grupo de estimulação cognitiva com idosos. Antes de você entrar numa sessão de estimulação de idosos comigo ou trazer seu familiar para fazer estimulação cognitiva comigo, eu preciso te falar talvez seu maior receio, né? Existem 2 grupos, mas dentre esses grupos tem uma flutuação muito grande de idosos dependentes e independentes, né? Então vou te dar um exemplo. Seu Cláudio é um idoso que mora sozinho, ele arruma a casa, ele faz seu almoço, ele faz compra, né? Totalmente funcional, saudável. Mas na hora de pagar as suas contas, ele precisa da ajuda da filha dele, né? Pagar a conta de luz, de água, de internet, ele não consegue pagar, né? Ele não vai ao banco, não vai à lotérica, ele tem muita dificuldade com essa questão de Pix, né, pagar pelo telefone. Então, podemos dizer que ele é dependente da família dele, se ele faz tudo em casa sozinho? Não. Podemos falar que ele é totalmente independente? Também não, porque ele precisa de ajuda em certa parte, né? Então, ele tá ali como um idoso semi-dependente, né? Então, num grupo, né, a gente vai encontrar idosos dependentes, independentes e semi-dependente, tá? Tanto eu como a Ju temos a formação de psicologia, né? E isso nos dá um arcabouço, né? Nos dá um lugar, né? Uma visão diferente, né? De acolhimento e de cuidado, talvez, para olhar, né, esse idoso que chegue mais tímido, acanhado, né, com vergonha, por ser mais dependente, né, por se achar mais devagar, né, mais fora do ritmo, digamos assim. Então a gente tem o manejo, né, de se tratando com grupo, a gente tem e precisa ter, tá? Então, eu acho que é importante trazer essa questão de que em todo grupo de estimulação cognitiva com idosos, ou outros grupos também que tenham idosos, vai acontecer isso, né? Então, por isso que em um grupo nunca vai ter só ou eu ou só a Ju, né? Vai ter sempre nós duas presentes para entregar o melhor para os nossos idosos que estão ali em busca, né, da estimulação para o seu cérebro se manter sempre afiado, né, sempre saudável, ágil, proativo, tá bom? Vamos para o próximo passo. Vamos lá para outro tópico. Eu tô gravando esse vídeo quinta-feira, quase 5 horas da tarde. Então, vamos supor que você ou seu familiar tem, né, esse encontro, né, de grupo de estimulação cognitiva toda quinta, 5 horas da tarde, e eu e a Ju, né, na sessão de planejamento, decidimos que hoje a gente vai trabalhar sobre raciocínio lógico, né? Só que, para você chegar até aqui, numa quinta-feira, 5 horas da tarde, a gente vai precisar voltar no tempo, né? Você vai precisar entrar em contato com a gente, perguntar como funciona, quais os valores, quais dias que são, né? Como funciona. E aí, depois disso, a gente vai marcar a sua anamnese, né? Então, onde eu quero chegar? Os exercícios, as atividades, né? As conversas, as fofocas, tudo é em grupo. Mas a anamnese, os testes de rastreio, né? Para ver se você tem, né, alguma questão, né, alguma demência, um Alzheimer, que grau ele tá, né, se a gente precisa prestar atenção em alguma função, né, celebrar alguma função executiva ou não, tudo isso é avaliado individualmente, né, então assim, dá algum feedback, né, para você, para o seu familiar, né, alguma conversa privada, isso é privado, né, então
O grupo é para o grupo, é as atividades, né, os exercícios, a anamnese, os testes de rastreios que são feitos, né, em semestre ou anualmente, depende do caso, né? Cada sujeito é único, então nisso a gente tem um planejamento para avaliar como vai ser o seu caso. A gente vai vendo como funciona, tá? E aí a gente já engata, né, em outra dúvida que vocês têm também, que junta os dois casos, né? Então, assim, eu quero melhorar a minha memória, né? Minha memória tá muito ruim, tô esquecendo de tudo e eu sou um idoso semi-dependente. Como que a estimulação cognitiva vai me ajudar? Como vocês vão me ajudar? Então, vamos lá. Pra gente trabalhar com idosos dependentes, independentes e os fluidos, né, que estão entre os dois, a gente, como mediador, né, como psicólogos que estamos trabalhando com esses idosos, a gente acaba utilizando de algumas estratégias, né? Como eu disse anteriormente, tanto eu como a Ju sempre estamos no grupo, né? Então não tem como, né? Um grupo geralmente é de 4 a 6 idosos, então não tem como ser só eu ou só a Ju, né? Nós duas precisamos estar presentes para conseguir, né, dar 100% para o grupo, né? Prestar atenção, dar todo o aparato que o grupo necessita. E aí, por exemplo, na anamnese, né? A filha fala: ai, Bruna, minha mãe sempre esquece onde está a chave, né? Aí a senhora Graça confirma. Mas talvez, né, realmente pode ser uma questão de memória. A gente vai treinar a memória, mas a gente também pode treinar e estimular outras questões, como, por exemplo, a linguagem, né? De repente, a dona Glória sabe que ela vai sair e sabe que precisa fechar a porta. Mas a gente precisa treinar e estimular o cérebro dela, né? A cognição dela, para ela lembrar que é a chave que ela tá procurando, sabe? Então, assim, o cérebro não são as coisas soltas, sabe, gente? É uma coisa encaixada na outra. Então, assim, não tem como treinar só a memória. Então, assim, eu sei que eu preciso da chave, mas e se eu não lembrar o nome da chave? Ninguém vai entender o que eu tô procurando, sabe? Ainda mais se eu for um idoso dependente, né? Ou semi-dependente. Então, assim, eu preciso saber o que eu tô procurando e nomear o que eu tô procurando, né? Ou nomear o que eu quero, né? O que eu desejo, o que eu busco, enfim, tantas outras coisas. O raciocínio lógico também é muito importante. Então, assim, é igual um trem, né? Com vários vagões. Então, uma coisa liga, né? Se encaixa na outra. Então, tudo tem porquê, né? Tudo tem um motivo. Então, não é só a memória, né? É toda a cognição, é todo o cérebro, né? A gente não quer que você seja só expert em memória. A gente quer que você seja expert no seu cérebro inteiro, né? Então, você tem essa capacidade, né? A gente tem essa capacidade para ensinar, né? Para estimular vocês, sabe? Então, assim, dá pra fazer, é possível, sabe? Basta vocês quererem começar, tá? Estamos aqui, aguardando vocês. Mas vamos lá. Então, as estratégias, né? Começa da anamnese, né? Os testes de rastreios que são feitos individualmente, antes do sujeito estar inserido no grupo. Todas as atividades e os exercícios, eles são super diversos, né? A gente tem uma quantidade muito ampla de atividades, né? São níveis fácil, médio, difícil e diversos, né? Então, assim, dentro do fácil tem vários, dentro do médio tem vários, dentro do difícil tem vários. E aí, dependendo de como o idoso tá saindo dentro daquela atividade, a gente vai aumentando o nível, né? E aí entra a questão. Tem um idoso que ele é mais ágil, né? Consegue responder com mais facilidade e ele quer ajudar ao outro que não tem tanta facilidade assim, e ele se propõe a estar nesse lugar. O que a gente faz, né? Qual é o nosso papel, né? De psicólogo e mediador nesses casos? Depende, né? A gente tem que conhecer o grupo e tem que conhecer esses idosos envolvidos também. Então, assim, pode ser que dê certo, né? Que um idoso escute o outro e aceite esse cuidado, né? Nossa, ele está na mesma faixa etária que eu, ele começou, né? Antes ou depois de mim e quer me ensinar, que legal, vou aceitar. Ou pode ser que ele recuse,
né? Então, assim, você não sabe de nada e você não tá aqui para me ensinar e se torne um idoso violento. Então, é nosso papel intervir e separar, né? Então, assim, pode ter várias opções. Então, assim, cada sujeito é único, cada grupo é único. Então, assim, a gente tem que estar sempre aberto, atento, né, para perceber e acolher, né, quando surgir vários desses casos. Então, assim, a pergunta de início, né? Como funciona, né, o grupo de estimulação cognitiva? Primeiro, funciona com muito afeto, né, com muito acolhimento. Senão não funciona, gente, não tem como. Parece clichê, outras coisas assim, mas não tem como. É muita observação, é muito afeto, sabe? É muito cuidado envolvido para fazer com que os idosos aderem às atividades, sabe? E ao familiar também, né? Porque ele tem que estar disposto a ouvir o que o idoso está falando, ao que as psicólogas aqui estão falando, né? E aceitar, né? Porque às vezes os idosos, eles ainda não estão com uma demência, né? E eles querem prevenir a demência, né? E o familiar não aceita. E às vezes o idoso chega já com a demência diagnosticada, né, às vezes avançada, e o familiar quer uma resposta para ontem, né, quer que a gente cure a demência, e isso não existe, né, a gente infelizmente já sabe. Então, assim, por isso que eu falei antes e eu repito, o grupo é pra gente trocar atividades, exercícios, né, a socialização, que é muitíssimo importante na terceira idade, né? Eu não falei aqui, mas a gente já falou em outros vídeos, né? Que previne o isolamento social, a depressão, né? Nos idosos, que infelizmente é muito comum. Então, assim, tem todos esses benefícios do idoso estar num grupo, mas toda a avaliação é feita individualmente, até a familiar, tá? Então é isso. Se vocês ficaram com alguma dúvida, querem fazer umas perguntas a respeito do tema, deixa aqui nos comentários, que ou eu ou a Ju, a gente volta depois para responder. Esse tema é muito grande, acho que é o vídeo mais longo que eu já fiz até agora, e ainda teria mais coisas para falar, mas qualquer coisa estou aqui disponível pra gente trocar mais ideias, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima!